Será que realmente existiu um homem chamado Jesus de Nazaré? Jesus Cristo realmente existiu ou sua existência é uma farsa? Seria a Bíblia apenas um livro de histórias mitológicas e teria o cristianismo todos esses anos sustentado sobre uma mentira? Para a maioria dos estudiosos, negar a existência de Jesus é praticamente uma estupidez, pois é também negar a existência da própria história. Mas para os não estudiosos, negar ou duvidar da existência de Jesus é bastante plausível, e isso é compreensível, pois eles não tiveram acesso a algumas informações que eu vou lhes transmitir através desse vídeo. Então vamos lá. Qual é a prova que temos que Jesus realmente existiu? Bom, a mesma prova que temos que Júlio César existiu, por exemplo, mesmo antes de Cristo, que Pitágoras, Aristóteles, Platão, entre tantos outros filósofos gregos e romanos existiram. Muitas pessoas não duvidam dessas figuras históricas, mas acabam duvidando da existência de Jesus. Por que será que isso acontece? Bom, na maioria dos casos, isso acontece porque essas pessoas não conseguem acreditar que a Bíblia é mais do que um livro de mitologia. Elas não conseguem entender, elas não conseguem acreditar que a Bíblia pode ser um livro de história e que pode nos conceder informações sobre o que realmente aconteceu no passado. Mas se eu te disser que a Bíblia é o livro mais confiável entre os livros da antiguidade? E se eu te disser, além disso, que há fontes não cristãs, que há fontes históricas que estão fora da Bíblia e que falam sobre Jesus e, portanto, confirmam que Jesus realmente existiu, você acreditaria? A parte sobre a confiabilidade das escrituras sagradas da Bíblia vai ficar para o próximo vídeo, mas nesse vídeo eu vou falar das fontes não cristãs e que confirmam o Jesus histórico. Muitos vão pensar e se indagar, por que Jesus não estava em todos os livros e cartas que foram escritos naquela época em Roma? É importante destacar que Jesus não foi reconhecido pelos seus contemporâneos, porque ele trazia consigo uma mensagem muito pesada, não só para os judeus, mas para as pessoas que também não eram judeus. Ele dizia que era filho de Deus, o que para os judeus significava o mesmo que dizer que ele era Deus. E isso era uma blasfêmia muito grande. Tão grande, que condenaram o à morte, crucificando e perseguiram não só Jesus também, como os seus discípulos. Então os martirizaram, os mataram e os jogaram aos leões no Coliseu. Mas apesar disso, ainda há relatos dos contemporâneos de Jesus que falam sobre ele. Existem 10 fontes principais que não são cristãs e que falam sobre Jesus. Essas fontes principais são Flávio Joséfo, Tácito, historiador romano, Plínio o Jovem, político romano, Flegon, escravo liberto que escrevia histórias, Talo, historiador do século I, Suetônio, historiador romano, Luciano, satirista grego, Celso, filósofo romano, Marabar Serapion, que era um cidadão reservado que escrevia para o seu filho, não era judeu e também não era cristão, e também o próprio Talmud. Além dessas fontes principais, existem outras, como também o rei Abigar V, Constantino e o Concílio de Nicéia, Tertuliano, Justino, entre outros. Então, o relato mais antigo que temos é de Flávio Joséfo, que foi um historiador do século I, e ele dizia o seguinte sobre Jesus. Naquela época vivia Jesus, homem sábio, se é que o podemos chamar de homem. Ele realizava obras extraordinárias, ensinava aqueles que recebiam a verdade com alegria e fez seguir por muitos judeus e gregos. Ele era o Cristo. E quando Pilatos o condenou à cruz por denúncia das maiorias da nossa nação, aqueles que o amaram antes continuaram a manter a afeição por ele. Assim, ao terceiro dia, ele apareceu novamente vivo para eles, conforme fora anunciado pelos divinos profetas a seu respeito. E muitas coisas maravilhosas aconteceram. Até a presente data subsiste o grupo dos cristãos, assim denominado por causa dele. Então isso é algo extraordinário, pois há estudos em papirologia que confirmam que esses documentos realmente são reais, existiram e que foram escritos por esse historiador. E nessa mensagem é importante a gente analisar e destacar que Flávio Joséfo dizia que Jesus era considerado o Messias, mas não que ele acreditasse nisso. Então essa é uma fonte não cristã. E além do mais, nesse trecho aqui, ele dá vários indícios sobre a divindade de Jesus, quando ele fala sobre obras extraordinárias, e também fala sobre a ressurreição de Cristo. Em sua obra, Antiguidades, ele fala não só de Jesus, mas também do seu irmão Tiago. Ele diz: convocou então uma reunião do Sinédrio e trouxe perante ele um homem chamado Tiago, o irmão de Jesus, chamado o Cristo, e alguns outros. Ele os acusou de transgredir a lei e condenou-os ao apedrejamento. Então
essas são fontes assim muito ricas e são colocadas como principais quando o assunto é a existência de Jesus, um Jesus histórico. Agora vamos para um outro trecho que é do historiador Tácito. Então temos o seguinte: para acabar com os rumores de Nero, acusou falsamente as pessoas comumente chamadas de cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades, e as puniu com as mais terríveis torturas. Cristos, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério, mas reprimida por algum tempo, a superstição perniciosa irrompeu novamente, não apenas em toda a Judeia, onde o problema teve início, mas também por toda a cidade de Roma. O que se tem no documento do Talmud é o seguinte: na véspera da Páscoa, eles penduraram Yeshu, que é o nome de Jesus de origem grega, ia ser apedrejado por prática de magia e por enganar Israel e fazê-lo se desviar, e eles o penduraram na véspera da Páscoa. Aqui no Talmud babilônico não é dito que Jesus Cristo foi crucificado porque dizia ser filho de Deus, por essa blasfêmia. Dizia que foi apedrejado, que foi crucificado, quer dizer, por prática de magia. Mas mesmo assim, né, confirma muitas coisas sobre o cristianismo. Então é possível quase que reconstruir o cerne dos evangelhos somente com fontes que não são cristãs. Eu não vou falar sobre todas as citações de todas essas fontes não cristãs, desses historiadores e dessas pessoas que viveram naquela época, mas eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição, vai ser o primeiro link e que vai constar todos esses documentos, todas essas fontes e informações. Então, se você quer realmente confirmar e se interessa bastante por esse assunto, então dê uma olhada lá. É muito bom, fala tudo bem certinho e bem explicado. Quando as pessoas começam um movimento religioso, é só depois de muitas gerações que começa a ser registrado por escrito esse movimento, essas atividades. Só que com Jesus isso é diferente. Tem-se uma documentação histórica muito rica comparado a outros líderes de movimentos religiosos. Então é algo bastante, importante isso. Então é impressionante como podemos saber sobre Jesus fora do Novo Testamento. E se formos analisar o período em que Jesus viveu, que foi há muito tempo atrás, e aonde ele viveu, que foi em uma região mais afastada, isso é muito significativo. Então, só com essas fontes que são extra-bíblicas, nós saberíamos algumas informações muito importantes sobre Jesus e sobre o próprio cristianismo. Por exemplo, primeiro, nós saberíamos que Jesus era um professor judeu. Segundo, que muitas pessoas acreditavam que ele curava e fazia exorcismo, que fazia milagres. Terceiro, que alguns acreditavam que ele era o Messias. Quarto, que ele foi rejeitado pelos líderes judeus. Quinto, que ele foi crucificado por ordem de Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Sexto, que apesar de sua morte infame, seus seguidores que ainda acreditavam que ele estivesse vivo deixaram a Palestina e se espalharam. Assim é que havia muito deles em Roma por volta de 64 d.C. E sétimo, que todo tipo de gente da cidade e do campo, homens e mulheres, escravos e livres, o adoravam como Deus. Então olha a riqueza dessas informações. Então só com essas fontes extra-bíblicas nós podemos reconstruir a vida de Jesus, não precisando recorrer à própria Bíblia, e sendo essas informações parte de um material que é mais antigo do que os próprios evangelhos, do que o próprio Novo Testamento. Então, se juntarmos todas as informações desses historiadores, dessas pessoas, nós descobrimos que Jesus não só existiu, como também todo o cerne do cristianismo realmente é verdadeiro. Então, como nós vimos, existem muitas provas de que Jesus realmente existiu. E qualquer um que tente negar isso, que quer negar isso, também tem que negar a existência da própria história. De toda a história que temos hoje em dia sobre a história da antiguidade. A história da humanidade, ela está dividida em antes e depois de Cristo. E ainda a gente que nega que ele existiu. Então, realmente, negar a existência de Cristo é negar a existência da própria história. Então, concluímos com esse vídeo que Jesus existiu, ele faz parte da história da humanidade. Mas ainda estamos só no começo. Ainda nos resta descobrir se esse homem chamado Jesus de Nazaré era realmente tudo aquilo que dizia ser, se ele era o Senhor Deus.